cientista trabalha e estuda bastante pra ter um contato com a lua, como aconteceu. Existe um povo humilde que sem muito esforço mantém um contato direto com Deus. Na lua, com muito trabalho, o homem chegou e logo pra terra ele teve de regressar. Mas muito além do luar, juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Mas muito além do luar, juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor, meus amados, sois bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro para prosseguirmos a nossa viagem bendita, maravilhosa pela Bíblia Sagrada. Hoje já estamos chegando a Deuteronômio capítulo 17, louvado seja Deus. Convido você para mais uma vez abrirmos juntos a Bíblia Sagrada. Se você não puder, continue nos ouvindo aí, ouvindo com atenção a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 17, versículo 1. Não sacrificarás ao Senhor o teu Deus bois ou ovelhas que tenham defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação para ele. Verso 2. Quando no teu meio, em alguma das cidades que o Senhor, o teu Deus, te dá, se achar um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor, o teu Deus, violando a sua aliança, verso 3, servindo a outros deuses e prostrando-se diante deles, ou do sol, ou da lua, ou de qualquer astro do céu, coisas que não ordenei, verso 4, logo que te for denunciado, investigarás bem. Se de fato for verdade que se cometeu tal abominação em Israel, verso 5, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às portas da tua cidade e os apedrejarás até que morram. Verso 6. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto, o que houver de morrer. Mas pelo depoimento de uma só testemunha não será condenado à morte. Verso 7. As mãos das testemunhas serão as primeiras a levantar-se contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Verso 8. Quando alguma causa te for difícil demais para julgar, tal como homicídio, demanda, lesão física ou outras questões de litígio em tuas cidades, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher. Verso 9. Virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver nesses dias, e o consultarás, e eles te anunciarão a sentença do julgamento. Verso 10. Farás segundo a sentença que anunciarem no lugar que o Senhor houver escolhido, e cuidarás de fazer conforme tudo que te ensinarem. Verso 11. Conforme a sentença da lei que te ensinarem, e o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 12. O homem que proceder soberbamente, não dando ouvidos nem ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, o teu Deus, nem ao juiz, o tal homem será morto. Assim eliminarás o mal de Israel. Verso 13.
a fim de que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Verso 14. Quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Verso 15. Estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro, que não seja teu irmão. Verso 16. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Verso 17. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Verso 18. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Verso 19. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Verso 20. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Satisfação é ter Cristo no meu coração. Satisfação É viver junto com os irmãos. Satisfação É saber que no céu vou entrar. Satisfação Eternamente com Cristo morar. É uma cidade tão linda, as ruas são de ouro e cristais, os muros são de puros jaspes, aonde os salvos irão habitar. É uma cidade tão linda, as ruas são de ouro e cristais, os muros... Muito bem, meus queridos irmãos, acabamos de ler juntos o capítulo 17 de Deuteronômio. Meus amados, hoje para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso 1, que nos diz assim: Não sacrificarás ao Senhor, o teu Deus, bois ou ovelhas que tenham defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação para ele. Satisfação é viver sempre em oração. satisfação É ouvir Jesus Cristo falar. satisfação Meu lugar preparado está. É uma cidade tão linda. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o culto de Israel consistia no oferecimento dos diversos sacrifícios no altar do holocausto, diante do tabernáculo e, posteriormente, quando foi construído o templo lá em Jerusalém. Os animais a serem oferecidos tinham de ser perfeitos, sem nenhuma deformidade ou doença. Caso contrário, os sacrifícios não seriam aceitos por Deus. Meus queridos e amados irmãos, isso nos ensina a respeito do nosso culto hoje ao Senhor.
O nosso culto hoje a Deus não é por meio de sacrifícios de animais, nem por meio daqueles rituais que se ofereciam ou que se praticavam lá diante do tabernáculo do Senhor ou do templo. Pois o nosso culto deve ser em espírito e em verdade, conforme Jesus nos ensinou em João 4, 23 e 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porém, meus queridos, como ocorria com os israelitas, muitas vezes o culto que prestamos a Deus é defeituoso, pois oferecemos qualquer coisa e de qualquer jeito no altar do Senhor. Assim, o culto de muitos de nós não tem sido recebido pelo nosso Deus. Mas quando o nosso culto é defeituoso e sem valor para o Senhor? Vamos citar alguns exemplos. Quando não nos preocupamos em chegar antes ou pelo menos na hora de o culto iniciar na casa de Deus. São muitos que já têm o hábito de sempre chegarem atrasado na casa do Senhor para o culto. Dessa forma, oferecem um culto pela metade a Deus, um culto defeituoso. Outro exemplo, quando estamos presentes no culto apenas no corpo, pois, na verdade, estamos ausentes em espírito, em alma, pois estamos com o pensamento em outras coisas e em outros lugares. Também, quando estamos no culto, mas não adoramos ao nosso Deus, pois ficamos conversando com outras pessoas, ou até mesmo mexendo no celular. Também, quando vamos para o culto, mas não paramos em nosso lugar, mas ficamos nos levantando do nosso assento sem haver realmente uma urgente necessidade. O nosso culto também é defeituoso quando estamos no culto, mas não cultuamos, apenas assistimos ao culto, pois não cantamos, não glorificamos, não nos envolvemos no culto de adoração ao nosso Deus. Amados irmãos, esses são apenas alguns exemplos de cultos defeituosos, cultos que Deus não recebe. Devemos nos lembrar sempre que o culto ele é individual e também coletivo. Cada um de nós deve se preocupar em oferecer o melhor no altar do nosso Deus. Deus ainda procura verdadeiros adoradores, conforme João 4 e 23. Eu lhe pergunto, você é um deles? Você é um verdadeiro adorador? Como tem sido o seu culto a Deus? Nesse dia, é um dia oportuno, é um momento oportuno para você fazer um novo propósito de quando for para o culto na casa de Deus, você verdadeiramente oferecer um culto inteiro a Deus, um culto agradável ao Senhor. Que o seu corpo seja um sacrifício agradável a Ele. Que você guarde o seu pé quando entrar na casa do Senhor. Que você se envolva no culto, que você não seja apenas um espectador do culto, mas que você verdadeiramente adore ao nome do Senhor em espírito e em verdade. Medite nessa palavra nesse dia. Que Deus lhe abençoe. Ao mundo mudar as trevas em luz.
Oremos, meus amados, querido Pai Celestial, estamos aqui para te glorificarmos por mais esse capítulo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela nossa bendita jornada, pois já estamos ultrapassando a metade do livro de Deuteronômio. Senhor, queremos te louvar também pela mensagem que o Senhor nos trouxe nesse dia, nos lembrando, Senhor, que o nosso culto não pode ser defeituoso, que aquilo que oferecemos no Teu altar tem que ser o nosso melhor, tem que ser um culto perfeito. Pai querido, ajuda-nos a sermos melhores adoradores. Pai, nos dê a Tua graça para nós nos sacrificarmos, Senhor, para que nós possamos oferecer aquilo que o Senhor se agrada no Teu altar. É o que lhe pedimos, Senhor, nesse dia, em o nome santo de Jesus. Aleluia. Pra mim, o viver é Cristo e o morrer é viver lá no céu. As lutas que temos no mundo, no céu Cristo compensará. Glória celeste, amém. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos nos aproximando aqui do final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Deus abençoe pela sua companhia em mais esse dia. Deus abençoe você que está aí firme a cada dia conosco, fazendo essa viagem inesquecível pela Palavra do Senhor. E espero você amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 18 aqui de Deuteronômio. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família de maneira poderosa. E até amanhã, querendo Deus.